Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre soluções, que é um assunto bastante importante porque no nosso dia a dia utilizamos constantemente diversos tipos de soluções. Então, eu poderia citar como exemplo medicamentos, produtos de limpeza, os sucos que nós utilizamos, consumimos, né? Defensivos agrícolas, entre muitos outros exemplos. Bem, essas misturas, essas soluções, então são formadas pela dissolução de sais em água, ou ácidos ou bases em água, ou ainda em outros tipos de solventes, né? Então é muito importante conhecer a quantidade de soluto que está presente naquela solução, ou ainda mais importante, saber qual é a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvido naquele solvente numa temperatura específica. Então, eu vou iniciar esse estudo fazendo algumas definições, trazendo algumas classificações para vocês. Depois, nós vamos aprender a calcular as concentrações. Então, eu vou falar em concentração comum, concentração molar, ppm, porcentagem, entre outros cálculos. E, por fim, nós vamos aprender as propriedades coligativas das soluções, certo? Então, como nós vimos anteriormente, nós temos substâncias puras e misturas. As misturas, elas são formadas, então, pela junção de duas ou mais substâncias. Se essa dissolução promover a formação de uma única fase, nós temos o que a gente chama de mistura homogênea, que é a chamada de solução, que é o objeto de estudo, então, a partir de agora. Então, a solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, ou seja, visualmente não se consegue perceber onde está cada uma das substâncias após acontecer a mistura. Então, a gente percebe uma única fase, por isso é chamada mistura homogênea. A mistura homogênea ela é formada, então, por dois componentes distintos. O solvente, que é aquela substância que se encontra em maior quantidade, e o soluto, que são as demais substâncias. Bem, em soluções aquosas, a água sempre será considerado o solvente, certo? Bem, é muito importante comentar aqui que a adição do soluto altera as propriedades do solvente. Então, por exemplo, quando eu tenho uma mistura homogênea de água e sal. Bem, antes da mistura, a água ela tem uma temperatura de fusão 0 grau. E a temperatura do sal, NaCl, ao nível do mar, né, é em torno de 801 graus Celsius. Bem, ao misturarmos água e sal, a temperatura de fusão e o ponto de congelamento da água salgada, ele reduz abaixo de zero. Então, na verdade, a mistura do sal em água produz algum tipo de alteração, tanto nas propriedades da água quanto nas propriedades do sal. Então, a solução, ela passa a ter propriedades próprias. E as mudanças de fase, tanto fusão quanto ebulição, elas não acontecem mais numa temperatura específica, mas sim num intervalo de temperatura. Então, como identificar se o que eu tenho é uma substância pura, é uma mistura homogênea ou é uma mistura heterogênea? Bem, mistura homogênea e heterogênea acaba sendo simples, eu consigo simplesmente, por inspeção visual, perceber se é homogênea ou heterogênea. Então, por exemplo, aqui eu tenho um frasco com água e óleo, eu consigo perceber duas fases distintas, logo, é uma mistura heterogênea. Aqui embaixo eu tenho água e sal. Eu não consigo perceber onde está a água, onde está o sal. Então, eu vejo uma única fase. Logo, é uma mistura homogênea chamada solução, certo? Em laboratório, é possível garantir essa classificação de uma forma mais efetiva. Então, eu poderia, por exemplo, medir propriedades como
temperatura de mudança de fase, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Bem, a substância pura, ela apresenta uma temperatura bem definida para a fusão e uma temperatura bem definida para a ebulição. É o que a gente chama de patamar, que eu já vou mostrar um gráfico em seguida. Já numa mistura homogênea, a mistura homogênea não tem patamares, ela tem intervalos para mudanças de fase, certo? Nas misturas heterogêneas, existem vários patamares. Então, se tivermos duas substâncias misturadas, terão 2 patamares para a fusão, 2 patamares para a ebulição. Se tivermos 3 substâncias misturadas, terão 3 patamares para a fusão, 3 patamares para a ebulição, que eu vou mostrar nos gráficos a seguir. Então, observando esses 2 gráficos aqui, nós temos o primeiro, aquecimento para água pura, e o segundo é o aquecimento de uma mistura de água e sal de cozinha. Bem, aqui no primeiro gráfico, observem que a 0 graus Celsius, a curva mostra uma linha reta, que indica uma temperatura fixa para a mudança de fase, no caso, a fusão. E aqui a 100 graus Celsius, percebemos uma outra reta, que a gente chama de patamar, né? que acontece a mudança, então, de líquido para a fase gasosa. Esses 2 patamares não são percebidos para as misturas. O que acontece nas misturas é a formação, é a transformação, aliás, de fase num intervalo de temperatura que não coincide com as temperaturas das substâncias originais, das substâncias puras originais. Então, observem que a fusão ela acontece no intervalo abaixo de 0 grau e a ebulição acontece no intervalo acima de 0 grau, acima de 100 graus, desculpa. E isso acontece para todas as misturas. Então, as misturas não terão patamares, temperaturas fixas para mudança de fase, e terão sim intervalos para a fusão e para a ebulição. Bem, as soluções, elas podem ser classificadas quanto ao seu estado físico. Então, se o solvente for sólido, eu tenho uma solução sólida. Se o solvente for líquido, eu tenho uma solução líquida. E se o solvente for gasoso, eu tenho uma solução gasosa. Por exemplo, primeiro aqui, soluções gasosas. Observem que em todas eu tenho o gás nitrogênio. Então, gás oxigênio dissolvido em nitrogênio, solução gasosa. Clorofórmio é um líquido dissolvido no gás nitrogênio. E, por fim, gelo seco, que é um sólido dissolvido em nitrogênio. São 3 exemplos de soluções gasosas. Eu posso ter aqui soluções líquidas. Então, CO2, que é um gás dissolvido em água. Álcool, que é um líquido dissolvido em água, e açúcar, que é um sólido dissolvido em água, são 3 exemplos de soluções líquidas. E por fim, eu posso ter soluções sólidas, por exemplo, gás hidrogênio dissolvido em paládio, paládio é um metal, é sólido. Eu tenho mercúrio, que é um líquido dissolvido em ouro, ouro é um sólido. E por fim, um outro exemplo, cobre é um metal sólido dissolvido em níquel, que também é um metal sólido. Então, eu tenho 3 exemplos de soluções sólidas. Então, como é que uma solução ela é formada? Então, inicialmente, se adiciona o soluto ao solvente e o solvente ele vai solvatar o soluto. Então, vamos imaginar que seja um soluto sólido e que o solvente seja água. Então, esse desenho aqui, ele está mostrando um soluto. Aqui, essas carguinhas positivas e negativas seriam o soluto, por exemplo, Na+, e Cl-, se fosse o cloreto de sódio, por exemplo. E esse compridinho aqui, que está mostrando um polo positivo e um polo negativo, seria, então, a molécula de água, certo? Bem, o que acontece, então, quando a água entra em contato com um soluto
iônico, no caso, um soluto que tem cargas positivas e negativas. Observem que a água ela tem um polo negativo e um polo positivo. Então, o que vai acontecer aqui é uma solvatação, ou também chamado, no caso da água, hidratação. Então, cada carga positiva, cada cátion positivo vai ficar rodeado por partículas de água, sendo que a região negativa vai entrar em contato com essa carga positiva. Também ao contrário acontece com os ânions do sal. A água ela vai circular, ela vai solvatar e as cargas positivas circulam a carga negativa do sal. Então é como se as partículas de água fossem lá no soluto e arrancassem esses ânions e esses cátions. Por isso que todo o soluto fica distribuído, dissolvido em toda a solução. Então, a facilidade com que a dissolução vai acontecer depende de 3 forças atrativas. Então, existem 3 forças envolvidas na solvatação, na dissolução de um soluto em um solvente. Então, primeiro, as forças entre as partículas de soluto, então força soluto-soluto, e as forças que já existem entre as partículas do solvente. Após a dissolução, teremos então que analisar as forças entre partículas de soluto e solvente. Então, a solubilidade ela vai ser facilitada, ela vai acontecer mais facilmente quando tivermos baixas forças de ligação soluto-soluto. E quando a ligação entre soluto-solvente for alta. Aí a gente chama de energia de solvatação. Aí a dissolução acontece mais facilmente. Então, como via de regra, pode-se dizer que semelhante dissolve semelhante, principalmente em termos de polaridade das moléculas. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. A água, H2O, como foi comentado, é uma substância com alta polaridade. Então, quem é que pode ser dissolvido em água ou quem é que é dissolvido em água grandemente? As substâncias que têm alta polaridade. Então, os sais, por exemplo, os sais são substâncias, são compostos iônicos. Em contato com a água, eles ionizam, eles separam, formando cátions positivos e ânions de carga negativa. A água, por ter essa alta polaridade, ela tem uma região positiva e uma região negativa, então as partículas de água vão arrastando essas partículas do soluto. Ao contrário, então, as substâncias apolares, as moléculas apolares não se dissolvem em água, elas se dissolvem em solventes apolares, certo? Então, por isso que, por exemplo, o óleo de cozinha, ele não se dissolve em água, porque o óleo, ele é apolar. O óleo não se dissolve em água por ser apolar. O álcool, ele dissolve infinitamente em água porque o álcool, o etanol, ele tem uma alta polaridade. Então, eu poderia aqui citar vários exemplos de várias substâncias e, em função da polaridade, a gente pode determinar a solubilidade ou não dessa substância em água. Então, além da afinidade, né, que é dada pela polaridade das moléculas, outros fatores também influenciam na solubilidade e, consequentemente, na dissolução da substância naquele solvente. Então, a quantidade de solvente, obviamente, quanto mais solvente, melhor vai ser a dissolução, então maior a solubilidade. Temperatura, geralmente, aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, a maioria dos sais acontece isso. Efeito do íon comum nós não vamos comentar aqui, mas a presença de íons
parecidos, de íons comuns, modifica um pouco a solubilidade. O pH da solução também influencia. Equilíbrio de complexação nós vamos comentar mais adiante. E a pressão, ela também tem influência quando se fala em soluto gasoso. Bem, aqui vem uma definição, eu vou ficar na frente aqui da definição, mas eu vou comentar mesmo assim, que é muito importante, que é bastante comentado na química, que é o chamado coeficiente de solubilidade, o CS. Esse coeficiente de solubilidade, ele vai indicar a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em uma quantidade específica de solvente numa temperatura pré-determinada, certo? Esse coeficiente de solubilidade é o que vai determinar quanto eu consigo colocar, adicionar de um soluto em água, por exemplo, ou em outro solvente, e ainda assim obter uma solução, uma mistura homogênea, sem precipitado, sem depósito no fundo do recipiente. Então, esse coeficiente de solubilidade, ele na verdade ele me indica, ele me fornece o valor máximo de soluto que é capaz de ser dissolvido num solvente específico numa determinada temperatura. Então, se colocarmos acima dessa quantidade, percebe-se então um depósito no fundo do recipiente. Bem, então, geralmente, o coeficiente de solubilidade, ele é representado em tabelas ou em gráficos como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, o que esse gráfico ele traz? Ele traz várias curvas de vários sais. Por exemplo, aqui eu tenho AgNO3, Ki, né, iodeto de potássio, nitrato de sódio, aqui cloreto de cálcio, nitrato de potássio, entre outros sais. E então eu tenho, na verdade, cada curva dessas me indicando a quantidade em gramas daquele sal que pode ser dissolvido em 100 gramas de água. Então, por exemplo, eu poderia olhar aqui a 0 graus Celsius, vamos falar aqui do KBR. Vamos olhar aqui no gráfico e vamos verificar para o KBR. O KBR está aqui, né? Deixa eu colocar de outra cor aqui para chamar a atenção. KBR está aqui. A 0 graus Celsius, eu venho aqui no 0 e verifico qual é a solubilidade do KBR a 0 graus Celsius. Então, aproximadamente 53 gramas de KBR para cada 100 gramas de água. É isso que o coeficiente de solubilidade ele me mostra. Quanto daquele sal que pode ser dissolvido em, no caso aqui, 100 gramas de água. Bom, agora eu vou olhar 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius está aqui. Vou lá na curva do KBR. Aproximadamente, vai dar uns 64, mais ou menos. Então, 64 gramas de KBR para cada 100 gramas de água. Se eu falar em 90 graus Celsius, 90 está aqui. Então, a curva, vou verificar esse ponto aqui, ele corresponde a 100. Então, a 90 graus Celsius é possível dissolver 100 gramas de KBR para cada 100 gramas de água. Bem, a partir daqui, eu posso fazer vários cálculos. Então, se eu considerar essa última informação aqui, 100 gramas para 100 gramas de água, eu poderia perguntar, então, bem, se 100 gramas de água dissolve 100 gramas de KBR, se eu tiver 500 gramas de água, eu vou dissolver quantos de KBR? 500. Vou montar uma regrinha de X e eu vou encontrar, então, a quantidade de soluto para qualquer quantidade de água. Então, eu não estou inventando nenhum valor. Eu estou usando as informações que o meu gráfico fornece e, a partir dessas informações, eu posso calcular para outras quantidades de água. Certo? Vamos analisar agora a curva do NaCl. NaCl está aqui, vamos chamar de outra cor aqui. NaCl, né? A 0 graus Celsius, vou lá na curva do NaCl, vou verificar. Então, a 0 graus Celsius, eu tenho essas informações, é claro que no gráfico a gente não consegue tirar
esse valor, né? 35,7 gramas de NaCl. Esse é o valor real dele. Então, a 0 graus Celsius é possível dissolver completamente 35,7 gramas de NaCl em 100 gramas de água. A 20 graus Celsius também eu fui buscar essa informação. 20 graus Celsius, tá aqui, né? Vou botar de outra cor, aqui. Então, eu vou lá no gráfico, verifiquei que 20 graus Celsius é possível dissolver 36 gramas de água em 36 gramas do NaCl em 100 gramas de água. E a 70 graus Celsius, então aqui, mais ou menos esse ponto aqui, é possível dissolver 37,8 gramas de NaCl para 100 gramas de água. E aqui eu poderia fazer vários cálculos. Bom, se 100 gramas dissolve 37, 200 dissolve quantos? Faço uma regrinha de 3. Se 100 gramas dissolve 37,8, 500 gramas dissolve quanto? Faço uma regrinha de 3, certo? Para qualquer valor de água. Então, a partir daquele gráfico, observando aquelas curvas, nós temos então informações da saturação de cada um daqueles sais. Ou seja, interpretando aquele gráfico, eu tiro as informações do coeficiente de solubilidade e que me indica então a quantidade máxima de soluto que pode ser totalmente dissolvido. Então, uma solução formada com a quantidade máxima de soluto, ou seja, o limite de soluto, é chamado de solução saturada. E aí nós temos um ponto de saturação. A partir desse ponto de saturação, a partir desse coeficiente, nós podemos obter outros 3 tipos de solução. Solução insaturada, quando a quantidade de soluto é menor do que a máxima possível, ou seja, eu tenho menos soluto do que eu poderia dissolver. Uma solução saturada com corpo de fundo ou com precipitado é aquela solução na qual a quantidade de soluto está acima do limite. Então, eu vou dissolver uma parte do soluto e outra parte vai para o fundo. E a solução supersaturada é uma solução que ela é preparada numa temperatura maior. Então, eu adiciono uma quantidade de soluto, dissolve totalmente numa temperatura superior. E depois vai provocando resfriamento lento e mantendo repouso. E ainda assim, é possível obter uma quantidade maior de soluto totalmente dissolvida numa temperatura menor. E isso é uma solução supersaturada, instável e difícil de ser obtida. Vamos observar então aqui esses 4 exemplos, tendo como base inicialmente o coeficiente de solubilidade do KNO3, que está sendo mostrado aqui nessa tabelinha. Então, estou fornecendo para vocês 2 temperaturas, então 20 graus Celsius, é possível dissolver até 31,6 gramas de KNO3 para cada 100 gramas de água. Numa temperatura maior, aumenta a solubilidade. Então, vamos observar aqui, no exemplo A, foi adicionado 20 gramas de KNO3 em 100 gramas de água, a 20 graus Celsius. Bem, o limite de solubilidade aqui é de 31,6 gramas. Como eu tenho abaixo desse limite, então eu tenho uma solução chamada insaturada. No exemplo B, observem que a quantidade adicionada é de 31,6, que é exatamente o valor do coeficiente de solubilidade ali da tabela. Então, eu tenho no item B uma solução chamada saturada, porque eu estou no limite. A quantidade máxima de soluto foi adicionado e está completamente dissolvido. Observem aqui no exemplo C, que foi adicionada uma quantidade de 40 gramas do soluto para 100 gramas de água. Sendo o limite de 31,6, observem o que acontece aqui, somente 31,6
fica dissolvido e o restante, os 8,4 gramas, vão para o fundo do recipiente. Então, eu tenho uma solução chamada saturada com corpo de fundo. E, por fim, o quarto tipo de solução é a solução supersaturada. E eu comentei inicialmente que a solução supersaturada ela é formada em dois momentos. Primeiro, provoca-se a dissolução numa temperatura maior. Então, eu usei aqui 40 graus Celsius e dissolvi o limite, 61,4 gramas. Depois, foi resfriado lentamente e mantido o repouso da solução. Então, observa-se que, mesmo numa temperatura menor, é possível que se tenha uma quantidade superior ao limite totalmente dissolvido. Mas essa solução, a chamada solução supersaturada, é uma solução instável. Qualquer perturbação nesse sistema, se colocar mais um grãozinho dissoluto aqui, o que vai acontecer? Vai precipitar o excesso. Outra forma de classificar as soluções é com relação à natureza das partículas do soluto. Então, a solução é chamada molecular quando o soluto for formado por moléculas, também chamada de solução não eletrolítica porque não conduz corrente elétrica. Um exemplo aqui seria água e açúcar, água e glicose, que são moléculas dissolvidas em água. Um outro tipo de solução é chamada solução iônica, quando o soluto for formado por íons ou íons e moléculas, que é o caso de sal ou ainda de ácidos, né? É chamada solução eletrolítica porque promove a condução de corrente elétrica. Então, água e qualquer sal iônico, água e ácidos que dissociam, formando íons, né? Formando partículas com cargas positivas e negativas. Então, pessoal, nós vimos até agora os tipos de soluções. Então, falamos em solução saturada, insaturada, saturada com corpo de chão e supersaturada. Também comentamos sobre as soluções moleculares e soluções iônicas, né? Nos próximos conteúdos, nós veremos, então, cálculo de concentração, então, concentração molar, concentração comum, ppm, porcentagem, e, por fim, as propriedades coligativas. Então, a gente vai falar sobre crioscopia, ebulioscopia, osmose e entre outros conteúdos, certo?